Depois da fala do Felipe, a gente faz um intervalo mais prolongado, né? A gente pode conversar um pouco mais. Então, o Felipe Messer, ele, como a gente anunciou, ele é de Três Passos e ele é trabalhador da Casa Espírita Francisco de Assis, naquela cidade. Veio com ele a Isabel, que é a presidente da Sociedade Espírita, também a mãe do Felipe, e a Marlise, que é trabalhadora, e a sua esposa, né, que também acompanham a caravana que veio de Três Passos. Então, o Felipe, muito gentilmente, aceitou o nosso convite, e na parte agora da tarde, que é mais específica, relacionada à dependência química e espiritualidade, ele vai trabalhar sobre a culpa. A culpa e seus mecanismos autodestrutivos e a busca da superação. Então, Felipe, seja bem-vindo aqui entre nós, possa se sentir bem à vontade. E depois está aberto para perguntas, complementos, enfim, que desejar. Obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade que vocês me deram de estar aqui com vocês, trabalhando acerca desta doutrina bendita das nossas vidas. Acredito que o Consolador atinge o coração de todos nós. Mas já para começar meio, como diz o Galdério, meio direto ao ponto, eu mudei até um pouco o título da palestra, a Yara que me permita, fazendo uma certa conclusão do título, para já estimulando todos a raciocinarem acerca da culpa, da mágoa. Mas antes disso, falando de dependência química, de doenças, da inserção do jovem, do adolescente, falando de família, eu não poderia deixar de falar de Jesus. Então, todas essas questões me remetem a Jesus. E aquela imagem ali, eu adoro aquela imagem, o nosso governador planetário, sempre a nos assistir. Ele nos indicou através de uma lição que ele deu a Pedro, que Pedro perguntou: mestre, quantas vezes eu devo perdoar? E aí ele disse: 7 vezes 70. Mas na verdade ele quis nos indicar que não existe um limite. Mas por que você está jogando essa frase no começo da tua exposição, Felipe? Por que você está jogando essa frase solta, assim, no ambiente onde se fala em culpa e mágoa? E aí, falando de jovens, infância, juventude, família, eu vou falar para o coração de vocês, para o âmago de vocês, que é o espírito. E aí, quando se fala em espírito, se lembra de um ser que é imortal. E esse ser que é imortal carrega consigo o fruto de suas aquisições de longa data, mas também os seus vícios de longa data, não é? E aí eu pergunto a todos vocês: vocês carregam alguma mágoa? Vocês têm alguma culpa?
aí, existem algumas pessoas que dizem que não, mas a psiquiatria, os psicoterapeutas, toda a ciência psicológica nos indicam que sim. Realmente todos nós, indistintamente, carregamos culpas e mágoas. E por que eu fiz uma referência a Jesus no início dessa exposição? Porque na verdade, Jesus quis nos dizer com aquela frase, muito mais profundamente que a nossa imaginação possa supor, que o hábito do perdão é diário. O processo de culpa, mágoa, ela vai ocorrer diariamente no nosso cotidiano. Então eu, como ser humano, eu começo a imaginar o seguinte, que as doenças, que a dependência química, que as minhas dificuldades de relacionamento, todas são efeitos de uma causa primeira e última, que é o meu espírito. Todas elas são a ponta de um iceberg, segundo o Dr. Décio Andolin nos fala, que está lá escondido, né? Que é as profundezas do ser humano, que é desconhecida por ele mesmo. Não é verdade? Quem de vocês se conhece verdadeiramente? Levante a mão, por favor. Ninguém se atreveu. Muito bem. Vocês estão bem treinados aqui na casa, né? Ninguém está tão orgulhoso assim. Pois é. Porque assim, a culpa, a mágoa, sendo processos do cotidiano, e aí nós observamos que nós vamos ter que passar por esses processos no nosso dia a dia. Elas podem ser processos em transição para algumas pessoas, como também podem ser processos cáusticos, impeditivos de movimentos evolutivos. E aqui eu faço uma menção, uma frase bem importante para todos, porque esses processos, por que eu botei culpa e mágoa? Porque são dois lados de uma mesma moeda. Quando eu tenho culpa, eu não consigo me perdoar. Quando eu tenho mágoa, eu não perdoo a outra. São dois lados de uma mesma moeda, porque a solução para as duas é a mesma, não é? E aí uma frase bem importante é que quando eu tenho esses dois sentimentos impregnados em mim muito fortemente, causticamente, eu tenho um impedimento de fazer um movimento evolutivo. Eu fico estagnado nesses sentimentos, de tão fortes que são esses sentimentos. E aí todos sabem, quando se fala em dependência química, né, principalmente, a gente já sabe da onde podem vir essas fugas que nós temos das nossas próprias realidades. Fazendo uma brincadeira agora, o Fábio fez uma referência ao Rivotril, né? Talvez o Santo Agostinho deveria ter sido bem mais claro, me perdoem a piada, mas ele deveria ter sido mais claro, porque ele falou que no final do nosso dia nós deveríamos examinar o que tiver, né, que a gente fez de bom, e tem gente que não consegue dormir por causa disso. Então ele disse assim, não, faz o seguinte, faz lá pelas 6, 7 da tarde, e quando for dormir, não pense em mais nada e descansa, né? Porque parece até uma brincadeira de mau gosto, mas é a realidade, né? Então o Santo Agostinho fez uma referência muito interessante para a gente voltar-se a si mesmo e tentar se conhecer e ver o que está fazendo de certo e errado. E existem duas questões básicas do ser humano que eu acho que ninguém tem aqui. Eu estou vendo pelo rosto lindo de vocês, e vocês não têm isso, porque quais são os maiores impeditivos de evolução na humanidade? Pergunta Kardec aos imortais, e eles respondem. Alguém sabe dizer? Orgulho e egoísmo, que eu sei que vocês não têm, né? Então a mágoa, a culpa derivam do orgulho e do egoísmo, não é? Mas agora vamos fazer um trajeto. Olha só, quando se fala em perdão, né? Você sabe o significado da palavra perdoar? Olha só,
Perdoar, ele na verdade é o seguinte: você fazer um movimento de doação completa. Quando eu faço um pernoite em algum lugar, é sinal que eu passei a noite inteira naquele local. Quando eu faço um percorrido no lugar, é sinal que eu fiz a volta em todo o local. Então perdoar seria eu me doar por completo, fazendo esse movimento todo, né, de amorosidade. Perdoar é amar. Quem não consegue perdoar não está ainda preparado para doar-se, né? E agora nós vamos fazer uma outra brincadeirinha, a brincadeirinha que o Alberto Almeida sempre faz nas palestras dele, que eu acho bem interessante, que é o pisão no pé. Porque a questão da culpa, da mágoa, elas estarão baseadas na intensidade e na capacidade daquele que recebe o processo de perdoar e na intensidade da agressão, não é? Então, por exemplo, assim, Yara, eu vou te usar como exemplo que você é a nossa agente aqui, né? Então vamos lá. Eu cheguei aqui para sentar, para assistir a exposição e pisei no teu pé. E aí, pá, Yara, me perdoa, me desculpa, tranquilo, né, Yara? Você vai dizer, não, você está perdoado, filho, dá um sorrisinho, tranquilo, tá? Ok? Foi bem rápido o perdão, eu me perdoei por ter pisado, por ter errado e pisado no pé dela, e ela me perdoou, foi tranquilo, foi rápido. Mas agora é o seguinte, se ela tiver uma unha encravada, né? E aí eu pisar no pé dela, o que vai acontecer? Possivelmente ela não vai me perdoar de imediato, por quê? Porque primeiro ela estará gerenciando a dor dela. Primeiro ela terá que gerir a dor, para depois ela conseguir fazer o movimento de me perdoar. Daí fica aquela coisa, eu fico olhando para ela, ela está com cara feia ainda. E aí eu começo a me sentir culpado. Poxa vida, pisei na unha encravada da Yara, né? E para as donzelas ainda tem um exemplo mais interessante, né? Mulher na civilinha é difícil, né? Mulher tem homens, né? É difícil a mulherada ser muito entrar. Pois bem, aí elas me odeiam e dizem que eu sou machista. Aí, o seguinte, eu piso naquele sapato novo que a minha esposa comprou, piso no sapato dela e arranho. Aí não é nem gerenciamento da dor, né? É gerenciamento do ódio, né? Daquele sentimento básico da ira, né? Mas vocês, voltando ao tema, é bem interessante que, na verdade, esse gerenciamento da dor vai acontecer conosco, não é? E muitas vezes uma agressão que para mim eu perdoo em um dia, para outra pessoa, dependendo da capacidade de perdão dela, vai demorar muito tempo para acontecer, né? Vai demorar 2 dias, vai demorar uma semana, vai demorar um mês, vai demorar um ano, vai demorar uma encarnação inteira até que eu consiga gerenciar aquela dor da agressão e perdoar. Porque o movimento que eu faço da amorosidade, ele não estará só relacionado com a minha atual encarnação. E aí que vem a grande importância da abordagem espírita em termos de dependência química. Essas questões de culpa, de mágoa, vocês acham que nós trazemos na ponta do iceberg ou será que tem coisa por baixo? O que vocês acham? Tem coisa por baixo. Muita coisa, né, meus amores? Muita coisa. E aí nós observamos através de estudos psiquiátricos e psicológicos, que aí os psicólogos gostam de classificar, né, no ego, no eu. Alguns dizem no consciente, no subconsciente, no inconsciente. Só para dar uma abordagem mais clara para vocês, que essa moeda de 2 lados, que é a culpa e mágoa, ela estará também relacionada ao ego, ou seja, o ego é o meu arcabouço psicológico para esta vida, é o meu consciente. E tudo aquilo que responde ao meu eu transcendental, luminoso, a minha ascensão primeira e última, como Kardec perguntou na questão 88, o que é um espírito, e eles responderam: é um clarão, é uma luz, né? Esta nossa essência é o eu.
Este eu, então, corresponde a todas as minhas aquisições do meu espírito. E o ego corresponde ao meu eu, a minha psique, para esta encarnação. E aí nós podemos referir o seguinte: quando o ego está a serviço do eu, está tudo legal. Mas quando o ego fica de ator principal, agindo sobre o eu, ou seja, o materialismo, aí nós estamos indo de mal a pior. Porque aí nós não vamos encontrar a essência, como o Fábio falou anteriormente, né? Nós não encontraremos o nosso sentido existencial nunca. Nunca. É muito claro isso. E aí, o perdão, falando de perdão, porque falamos em culpa e mágoa, falamos em intensidade, em capacidade de perdoar, o perdão egóico, ele é superficial. O perdão egóico é aquele que negocia, aquele que se adapta às convenções sociais. O perdão egóico é manipulável, mas o perdão do eu é o perdão verdadeiro. É o perdão aquele que vem do âmago de nosso espírito. E esse é o mais complicado de nós realizarmos esse movimento, né, de doação. Vocês imaginem, muitos têm exemplos de até o nosso querido Jason de Camargo, nos últimos livros do Clube do Livro, ele nos fala da educação dos sentimentos, da questão de uma escritora que foi violentada sexualmente na sua adolescência, se não me engano, na sua juventude, e ela passou por muito tempo ansiosa, uma pessoa desequilibrada emocionalmente, até que ela foi num seminário sobre o perdão, e aí ela começou a trabalhar o perdão dela, né? E aí ela conseguiu superar, e hoje ela é uma das grandes autoras acerca do tema perdão. Então vejam que ela conseguiu sair da estagnação e conseguiu fazer o movimento de se doar por completo. Porque muitos vão dizer assim: eu não consigo perdoar alguém que promove um ato de extrema violência, estupro, etc e tal, como um ente querido, e etc e tal, e muitos de nós não conseguimos também nos perdoar por alguma falha nesse sentido, não é? E aí que entra toda a questão de que o perdão verdadeiro virá do eu transcendental, ele virá do eu luminoso, do eu verdadeiro. É um movimento muito profundo. Por isso que o ato de perdoar não virá de um eu egóico, ele virá de um sobre-humano eu, que é o eu imortal, que é o meu espírito. E aí, para completar mais a questão, a complexidade dessas nossas dificuldades em lidar com as nossas emoções habituais, porque alguns vão dizer: mas por que então eu sinto, né, culpa? Por que eu sinto mágoa? Por que eu guardo ressentimentos? Porque isso tudo faz parte do nosso processo evolutivo. Nós saímos há muito pouco tempo da animalidade. Vocês lembram da classificação dos mundos, né? Eu sempre faço questão de relembrar o público acerca disso. Mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração. Depois tem os mundos puros, felizes, etc e tal. Mas para nós, vale esses três primeiros. Porque olha só, nós estamos num planeta de provas e expiações, logo depois do primitivo. Muito pouco tempo depois da primitividade. Então, para que hajam refinamentos comportamentais, é necessário que nós tenhamos esses sentimentos, e aí nós vamos nos refinando comportamentalmente. É importante para nós ainda, porque vejam vocês
que nós podemos fazer um diagrama bem interessante a partir desses sentimentos que ocorrem no nosso cotidiano. Cotidiano? Sim, no meu cotidiano da família, do meu cotidiano do colégio, do meu cotidiano do trabalho, nas minhas relações sociais, não é? E aí eu posso entrar num estado de não perdão, né? Então eu não me perdoo, ou seja, eu tenho culpa, e eu não perdoo a outra. O que acontece? Quando eu não me perdoo, eu vou para o lado do remorso, não é verdade? Eu fico remoendo, eu fico estagnado, eu fico impedido de fazer um movimento evolutivo. E muitas vezes, a partir do remorso, eu entro na autopunição. Mesmo o processo pode ser feito a partir da mágoa, porque a partir da mágoa eu gero um rancor, e a partir do rancor eu muitas vezes extrapolo essa dor que eu sinto para o desejo de vingança. E isso gera disfunção biológica, porque todos sabem que quando eu sinto culpa, quando eu sinto mágoa, eu ativo principalmente meu sistema nervoso autônomo simpático, ou seja, lutar ou fugir. Aí eu libero muita adrenalina, altera minha pressão arterial, eu tenho problemas relacionados à questão de batimentos cardíacos, aceleram, e aí o que acontece? Vocês imaginem se eu vivesse permanentemente nesse estado de lutar ou fugir. O que acontece com o meu organismo? Algum problema. Problemas cardiovasculares, de úlcera, etc e tal. Pois bem, o Fábio pode citar mais ainda na questão oncológica. Pois bem, psicológica. Obviamente que muitas vezes quando eu tenho culpa, o que acontece? Vamos falar da culpa aqui, pessoal. O que acontece quando eu sinto culpa, normalmente? Falando de uma maneira psicológica. O que acontece com a pessoa que se sente culpada? Alguém falou alguma coisa? Alguém sabe me dizer? Fica intimidado. Ou seja, eu me intimido, começo a me isolar socialmente, fico triste, e aí eu entro num processo que é famoso, né, na atualidade, que é o tal da depressão. Não é verdade? Muitas vezes, o que fazem os depressivos? Depois, recurso último. Vamos ver mais adiante, calma. E aí, prejuízos sociais, obviamente eu me isolo, eu não quero ter convivências saudáveis, eu procuro fugir de alguma forma socialmente. Que eu faço? Droga, dependência química em todos os sentidos, porque vocês acham que medicamento não é dependência química ou vocês acham que é? É. Hoje na sociedade está em voga a tal do antidepressivo, né? Os psiquiatras relatam, o antidepressivo tem uso controlado, ou seja, alguns dias. Se você tiver que usar por anos, alguma coisa está errada. Isso é tratamento do Dr. Sérgio Lopes, palestrante da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que nos relata. E aí o que acontece? Prejuízos espirituais. Prejuízos espirituais? Mas como assim? Se eu sinto culpa, se eu sinto mágoa, eu terei prejuízos espirituais? Mas como assim, Felipe? Seguinte, primeira coisa, quando eu tenho esse tipo de sentimento, eu me dessintonizo do meu anjo guardião. Primeiro acontecimento. Depois disso, eu começo com os transacionamentos, desculpem, com os relacionamentos espirituais de baixo teor vibratório. Segundo aspecto. Então eu começo a entrar em sintonia, em afinidade com aqueles irmãos que sintonizam com esse tipo de sentimento, que não é saudável. Então, até certo ponto, entendam bem, a culpa e a mágoa são naturais, quando eles são processos transitórios do meu cotidiano, quando eu estou trabalhando eles em mim. Quando eu estanco, isso vira patologia, tanto em relação a uma agressão de outrem,
quanto em relação a questões que eu tenha feito a outro, não é? E aí eu posso entrar num processo mais desesperador, mais terrível ainda, que é o querer fugir dessa dor. Quando eu quero fugir do remorso, dessa dor terrível que apunhala a minha alma, eu vou ao suicídio. Quando eu estou com raiva de alguém e quero ter vingança, eu cometo homicídio. Mas essas questões vêm desta vida, é uma tábua rasa, ou essas questões já vêm se acumulando de outras vivências e eu não percebi o sentido existencial da vida e não trabalhei elas. Aí o Dr. João Paulo e o Dr. Fábio falam em família, né? Que não é só na escola que nós temos a educação. Kardec faz a referência na questão 813, que é a educação moral. Quem tem feito a observação em seus filhos das suas falhas morais e tem corrigido? O Sérgio Lopes fala o seguinte: as mamães, normalmente, não estamos generalizando e nem sendo machistas, meu filho saiu do meu ventre, é perfeitinho, não tem defeito. Pô, o cara reencarna num planeta de provas e expiações. E o Roberto também faz essa referência, e tu quer dizer que teu filho, ele é índigo, né? Ele é cristal. Não, meu filho, capaz. Não, ele não é orgulhoso, não é vaidoso, é um anjo. É um anjo que reencarna para a Terra. Ele não merecia estar sofrendo desse jeito. Não é. Vamos encarar como realidade, sem fugir de novo, né? Pelo nosso medo de encarar, que é o sentimento base, né? Aquele livro de Educação dos Sentimentos do Jason. O medo é o sentimento básico do ser humano. Mas quando nós adquirimos uma certa, digamos assim, maturidade, nós já vamos entender que o medo deve ser superado pela coragem de encarar os fatos como realmente eles são, né? Então, quando nós cometemos suicídio ou homicídio, nós agravamos o mal. Nós não estamos curando nada. E aí eu pergunto para vocês, o que é a droga? De qualquer gênero. O que é a droga? Suicídio. Suicídio. É direto? Suicídio. Então, vocês vejam que a pessoa, o viciado, está tentando fugir de alguma coisa que ele não está sabendo lidar intimamente. Agora, qual a minha postura, como diz ali, qual a decorrência disso? Bom, alguns vão dizer o perdão, não é? Então, para fugir desse círculo vicioso, eu remonto aquela frase perdida de Jesus. O perdão habitual, diário. O perdão diário. Tendo que, observem essa frase de Jesus com mais profundidade. Reconciliai-vos. Olha só. Reconciliai-vos. Primeiro ele fala que nós devemos nos reconciliar conosco mesmo, em primeiro lugar. Amai-vos. Então eu tenho que me amar. Eu preciso me amar primeiro para eu poder fazer o movimento perdão. Percorrer. Eu preciso fazer primeiro o movimento íntimo de me amar, para então poder amar o próximo. Reconciliai-vos enquanto estáis a caminho. Ou seja, perdoa todos os dias. Está no caminho, é agora, no caminho, não é amanhã. Quando eu for um espírita de verdade, né? Muitos usam essa desculpa. Quando eu for um espírita de verdade, eu quando me aposentar, vou ter mais tempo para estudar, daí eu vou começar a perdoar. Não é verdade. Você sabe se você vai conseguir chegar a se aposentar nessa vida? Alguém sabe? Alguém tem certeza? Será que a grande ceifadora, como diz o Raul Teixeira, não vai chegar para alguém de vocês antes do tempo? Que vocês preveem? E aí? Então, reconciliai-vos enquanto estáis a caminho, tá? Porque senão sereis entregue ao juiz,
Quem é o juiz? Consciência, muito bem, moça. Consciência. O nosso juiz é a nossa própria consciência, né? E este vos entregará ao oficial de justiça. Quem é o oficial de justiça? Os emissários de Deus. E estes vos colocarão na prisão. Onde é a nossa prisão? Corpo físico, existência. Porque já temos várias referências, né, do próprio Evangelho, no livro dos Espíritos, de que o corpo é como se fosse um escafandro para o nosso espírito, né? Ele nos aprisiona de certa forma, ele é penoso de certa forma. Não que estejamos reclamando dessa maravilhosa oportunidade de planeta escola. Agora, vocês imaginam o seguinte: muitas vezes, o que acontece conosco? Muitas vezes, nós não entendemos alguns processos reencarnatórios, não é? Por exemplo, quando eu digo que eu agravo o mal a partir de um suicídio, significa dizer então que eu estou condenado? Eu, minha família, todo mundo está condenado? Dentro de um Deus soberanamente justo e bom, é correto dizer isso? Não é. O que acontece comigo? Os oficiais de justiça vão me resgatar em algum momento, quando eu tiver um sentimento que depois eu vou conversar com vocês, né? Que o André Luiz fala muito. E aí, eles vão me resgatar e vão propiciar, às vezes, uma reencarnação de restauração do meu perispírito. Por exemplo, uma reencarnação através de uma anencefalia. Por exemplo, os anencéfalos podem ser espíritos que se deram um tiro na cabeça, deterioraram o seu cérebro, isso se transmitiu para o corpo físico e ele precisa daquele tempo, né, de gestação, de alguns meses de vida para restaurar-se. Então, o próprio processo reencarnatório é a depuração, já é o tratamento para restaurar-se e poder voltar depois, em outra oportunidade, para uma palavrinha que eu só vou falar depois. E aí vocês vejam que coisa interessante. A sociedade maravilhosa que o nosso querido amigo João Paulo colocou, que é uma sociedade bem perigosa no sentido de moralidade, nem vou usar o termo que eu não gosto, né? Ela me oferece várias distrações, não é? Nós temos inúmeras distrações na sociedade. Como o Fábio falou, daí eu não me preocupo, eu tenho que me preocupar. Mas ao mesmo tempo que a sociedade me oferece, me estende o tapete vermelho para as distrações, e aí eu caio, porque eu tenho tendências espirituais em relação a isso. Depois é a mesma sociedade que diz aborto aos anencéfalos. A mesma sociedade que me estendeu o tapete vermelho para me cair na tentação, como dizia Jesus, agora recolhe o tapete e diz: não quero você deformado aqui no meu mundo perfeito e ilusório. E aí nós entendemos a necessidade desse processo de culpa e mágoa dual, né? Dual, são duas faces de uma mesma moeda, de nós criarmos o hábito do perdão. E aí, encerrando esse tema, eu não poderia deixar de ler um trecho, não sei se vocês já conhecem esse livro, Leis Morais e Saúde Mental, do Dr. Sérgio Lopes, psiquiatra de Pelotas. Então é muito interessante a área, se o pessoal se interessar, é muito bacana. E o Sérgio Lopes faz uma referência muito interessante de que o exemplo mais bonito da humanidade foi do apóstolo Paulo até hoje, nos dias de hoje.
Porque ao invés de nós termos consciência, a partir de nossos erros ou das agressões dos outros, uma consciência de culpa, ele nos propõe, Dr. Sérgio, que nós tenhamos consciência de responsabilidade. Então, ao invés do remorso, eu assumo uma postura de reparação, que é o que o codificador nos propõe na doutrina espírita. Que a partir do erro, como nós somos aprendizes, nós estamos ainda num planeta de provas e expiações, erramos uns com os outros, e aí que vem aquela questão que eu quero que o outro me perdoe, mas eu não quero perdoar ninguém, ou eu não me perdoo. Gente, olha que insanidade, eu sou um aprendiz e não aceito errar. Vejam, o que é isso? Como se eu sou um aprendiz e não aceito reparar as minhas faltas? Eu fico estagnado, eu fico, como se diz, fico num loop, né? Eu fico andando em círculos e não me permito me perdoar, nem perdoar a outra. Então eu vou ler para vocês um trecho que eu acho um dos mais belos. Eu praticamente sempre me emociono quando leio esse trecho do livro A Caminho da Luz. Desculpa, não é A Caminho da Luz, Paulo Estevam, né? Que é o maior exemplo de consciência, de reparação, de responsabilidade que nós temos até hoje na humanidade. Porque vocês lembram da situação que o Paulo, que na época era Saulo, estava perseguindo os cristãos, né? Ele já tinha mandado executar o próprio Estevão, né? E aí, a caminho de Damasco, ele, o doutor da lei de Jerusalém, não é? Com toda a pompa, né? Ele nos relata no livro, que foi psicografado pelo nosso estimado Chico, que pela estrada de Damasco, o Paulo estava em perseguição a um discípulo do mestre, o Ananias. Vocês lembram do Ananias? Quem socorreu o Paulo depois? Para prendê-lo, uma vez que guardava ainda consigo as motivações de doutor da lei, bem montado, evidenciando o aprumo de um homem habituado aos prazeres do esporte. Saulo ia à frente em atitude dominadora. Em dado instante, todavia, sente-se envolvido por luzes diferentes da tonalidade solar. Tem a impressão de que o ar se fende como uma cortina sob pressão invisível e poderosa. Intimamente considera-se presa de inesperada vertigem. A confusão dos sentidos lhe tira a noção de equilíbrio e tomba do animal ao desamparo sobre a areia ardente. A visão, no entanto, parece dilatar-se ao infinito. Outra luz banha os olhos deslumbrados, e no caminho que a atmosfera rasgada lhe desvenda, vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. Sua túnica era feita de pontos luminosos, os cabelos tocavam nos ombros a Nazarena, os olhos magnéticos emanados de simpatia e de amor, iluminando a fisionomia grave e terna, onde pairava uma divina tristeza. O doutor de Tarso contemplava-o com espanto profundo, e foi quando, numa inflexão de voz inesquecível, o desconhecido se fez ouvir: Saulo, Saulo, por que me persegues? O moço tarsense não sabia que estava instintivamente de joelhos. Sem poder definir o que se passava, comprimiu o coração numa atitude desesperada. Incoercível sentimento de veneração apossou-se inteiramente dele. O que significava aquilo? De quem o vulto divino que entrevia no painel do firmamento aberto, e cuja presença lhe inundava o coração, precípite de emoções desconhecidas?
Enquanto os companheiros cercavam o jovem genuflexo, sem nada ouvirem nem verem, não obstante haverem percebido, a princípio, uma grande luz do alto, Saulo interrogava em voz trêmula e receosa: quem sois vós, Senhor? Aureolado de uma luz balsâmica e um tom inconcebível de doçura, o Senhor ponderou: eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Naquele instante, Saulo poderia ter entrado em consciência de culpa, uma vez que, pela intensidade da situação, dava-se conta do equívoco de que estava sendo protagonista. Mas, em vez de se culpar, como talvez a maior parte das pessoas o fizesse, ele tem a postura de responsabilidade e pergunta de imediato para Jesus: Senhor, o que quereis que eu faça? Dando o maior exemplo de consciência, de responsabilidade de toda a humanidade numa só encarnação. Obrigado pela atenção de vocês e lembremos que dia após dia nós passamos pela culpa, nós passamos pela mágoa, mas que não esqueçamos de observar em nossos tutelados, em nossos convivas, as questões morais, pois estas sim nos libertarão dos vícios de todas as ordens, não só a dependência química, como também os vícios das nossas moralidades ainda em educação. Obrigado pela atenção de todos. Fica aí, vai fugir. Eu ia fugir, porque esse tema é meio complicadinho para responder. Muito bem, então agora está aberto, né? A gente conversar, porque precisa, né? Tem que dialogar sobre isso. Pode falar. Felipe, uma questão do suicídio. Supondo-se alguém comete suicídio, e a família, os familiares, como é de se esperar, tem uma dor muito grande, muito grande, mas quando isso se arrasta além do que é esperado no processo, produto, considerado normal, assim mesmo uma coisa muito dolorida, caindo, né, aquele familiar um poço de mágoa, de sofrimento, bloqueia a sua própria evolução. Mas eu pergunto, qual é a consequência dessa dificuldade da pessoa encarnar sobre o processo evolutivo daquele que cometeu? Isso não prejudica ele também? Pois bem, a tua pergunta é muito interessante porque nós esquecemos disso com frequência, né? Como é que é o seu nome mesmo? Paulo. Paulo. Nós esquecemos disso com frequência, de que nós estamos simultaneamente nos dois planos. Não é verdade? Nós estamos encarnados em um corpo, né? Mas, ou seja, nós somos um espírito encarnado em um corpo, mas nós não somos o corpo. Portanto, a nossa conexão, qual é a linguagem dos espíritos? Pensamento. As conexões nossas são o pensamento. Portanto, qual o prejuízo dessa questão? O prejuízo é enorme. Por quê? Porque eu estanco a minha evolução e pela minha dor eu estanco a evolução daquele que está tentando se recuperar. Porque a toda hora eu estou emitindo não o sentimento de consciência, de responsabilidade, de reparação. Eu estou emitindo um sentimento, uma consciência de culpa, tanto para aquele que comete, quanto aquele que ficou, né? Por isso que eu boto entre aspas, porque ninguém fica, porque nós somos espíritos, sempre estamos em conexão com o mundo espiritual, não podemos dicotomizar, como disse o Paulo, o sistema cartesiano faz com que a gente divida, né? Então a gente diz assim, as pessoas que já foram para o outro lado,
Que outro lado? Nós deixamos de estar naquele lado? Por que nós dormimos? Porque nós precisamos estar nos dois lados ao mesmo tempo. Não é verdade? Então, traz um prejuízo enorme, porque estanca também o movimento evolutivo. Porque todos nós falhamos. Alguém aqui acha que de repente não tenha sido um suicida em uma vida longínqua? Olha, gente, é verdade, nós provavelmente tenhamos sido suicidas de alguma forma, né, Paulo? E aí o que acontece? Esse é um processo, não estou dizendo que seja bom e que nem seja a coisa mais maravilhosa nem normal do mundo, mas a questão é que é um processo que acontece conosco e que nós devemos enfrentar como Paulo enfrentou, né? Aí utilizando o teu próprio nome, né? Uma referência ao apóstolo Paulo, que ele enfrentou com uma consciência de reparação, de responsabilidade. Poxa, o que eu vou fazer agora? O que é de mim, mestre? Né? Então, quando acontece aquela dor, às vezes a pessoa tem aquela dificuldade de gerir a dor, como eu falei da unha encravada. Vocês lembram sempre da unha encravada, né? A pessoa ainda está gerindo a dor, mas vai chegar num ponto, às vezes tem que acontecer uma coisa mais grave com ela ou com outra, para ela perceber, poxa vida, eu não posso ficar nisso aqui, eu tenho que administrar essa dor e já partir para frente, porque eu tenho possibilidades infinitas de reparação de todo o mal que já ocorreu, não é verdade? Mas o prejuízo é imenso sim, porque eu nunca me desconecto. Não é porque nós imaginamos, a pessoa, né, a gente lê nos livros, a pessoa está no vale dos suicidas, e daí eu estou longe de lá. Não acontece. Nós estamos sempre conectados com os entes queridos que já estão sem invólucro corporal. Isso é pela linguagem do pensamento. Eu pensei, me sintonizei, fui, lei natural. Lei natural. Vocês respondiam. Resumindo, perdoar-se a si mesmo, perdoar aquele, se for o caso, né, é medida urgente para que ambos prossigam no mesmo. Exatamente. O perdão como caminho. Então, por isso que eu fiz questão de fazer a conclusão do título. O perdão é o caminho. Não adianta nós acharmos que no nosso dia a dia nós não, por exemplo assim, eu acho que hoje eu fui perdoado, aí, daqui um mês eu tenho que perdoar de novo. Não, todos os dias eu tenho que perdoar. E nas questões mais graves, mais ainda eu tenho que fazer um movimento, eu tenho que fazer força, eu tenho que ter vontade. É como aquela questão do fumante, né? O Dr. Fábio antes abordou. O fumante não para de fumar, por quê? Porque ele se comprava isso. Dr. Jason Camargo. Enquanto ele tiver prazer no vício, ele não vai parar de fumar. Agora, quando ele não tiver mais prazer no vício e ele quiser fazer um movimento que a nossa vontade impõe, ele para. E acrescentando uma questão, eu percebo que a culpa e a mágoa são como vícios, tabagismo. Se a gente não persevera, o perdão é um processo, a gente tem que ficar continuamente agarrado no desejo de perdoar, de se perdoar, senão a gente recai na mágoa e na culpa, consequentemente, no sofrimento. Isso mesmo. Levantar. Isso mesmo, Paulo. É essa que é a grande questão, porque nós imaginamos que seja algo distante de nós, né? O perdão falar é fácil, o perdão é para grandes espíritos, né? Para espíritos evoluídos. Não, o perdão é para todos nós, diariamente. Esse movimento exige muito, aquilo que eu acho que foi o Paulo que abordou, que até o Emmanuel, vocês lembram qual foi a primeira fala do Emmanuel para o Chico? Alguém lembra aqui? Vocês lembram? O Emmanuel se apresentou ao Chico, lembra aquele momento que ele estava num laguinho, tá? Num local bucólico, e aí o Chico perguntou, eu quero trabalhar, ele viu aquele homem, com aquela já descrição toda que nós já temos do Emmanuel, e perguntou, mas o que eu preciso para trabalhar na minha mediunidade? Primeiro, disciplina. Segundo, terceiro, não tem o que fazer. Pergunta, gente. É um tema bem facilzinho, mas tem que ver. Em relação a... Eu só queria fazer mais um comentário, eu não quero me estender também demais.
que existe um livro, não sei se vocês já viram, eu tenho ali no carro, até se alguém quiser ver a capa. Vocês já leram aquele livro Filhos da Dor? É um delegado, né, lá de São Paulo, que tem um projeto social, que também é espírita, e ele nos relata que uma das grandes motivações, porque ele trabalhou com droga direto, né, como delegado, ele era da divisão de narcóticos, que um dos grandes problemas que levam à droga é simplesmente a carência afetiva. Então assim, ó, nós imaginamos que nós tenhamos que criar super-humanos, né? E o Sérgio Lopes nos fala assim: eu só quero criar seres humanos que se abraçam, que prestem atenção no outro, aquele tempo com a família. E aí o Wilson fala o seguinte, né, falando de dependência química, que muitas vezes nós queremos ter acreditado dos pais: eu quero dar para o meu filho que eu não tive, não é? E aí o filho te diz assim: pai, eu só queria passar um tempo contigo, não precisa me dar nada. Mais ou menos assim. Então assim, nosso problema de gerenciamento do tempo também é disciplina, é uma grande disciplina, né? Nós imaginamos grandes projetos sociais para sermos caridosos quando nós não cumprimos a nossa primeira missão, que é a família. Felipe, estudou ali que o luto e a mágoa, né, levam não gerenciados, né, levam a patologia, né, ou seja, doenças. Bom, uma delas é a dependência química, né, já caracterizada como doença. Quais outros poderíamos citar? Bom, basicamente assim, o que a gente vê nos relatos é que, por exemplo, assim, principalmente a mágoa, ela afeta, cada um vai, digamos, direcionar a energia para o local com o qual mais se afiniza. Por exemplo, alguns direcionam a energia, essa deletéria, represada, essa energia que lhe faz mal, para a sexualidade. São as perversões sexuais, e a gente tem um grande problema com a sexualidade na atualidade na humanidade. Ninguém pode negar, né? Todos nós não vamos ser puritanos de não acreditar que nós temos uma conduta sexual tranquila, né? Nós temos bastante problemas ainda com a nossa função genética. Pois bem, outra questão que se relata muito, as pessoas que são, porque a culpa, a mágoa, o ressentimento provém do sentimento básico do ser humano, que é a ira, né? E a ira, ela afeta principalmente o nosso plexo esplênico e o gástrico, gerando úlceras, problemas gastrointestinais, né? Então nós temos assim, através de relatos de Ana Luiz, que na verdade 99,9%, Ana Luiz nos relata na sua obra sequencial, que ele fez através do Chico, que 99,9% das doenças são de origem espiritual através do mau gerenciamento, utilizar o termo dos psiquiatras, né? Um problema de gerenciamento do eu, né? E aí nós podemos citar então relativa à tua pergunta em relação à questão do rancor, do ódio, úlceras, neoplasias, né? Tanto que o André Luiz chega a dizer que o câncer é filho do ódio. O dele foi por causa da Da raiva, né? Então assim, nós temos inúmeras catalogações de doenças, mas assim, nós sabemos que cada um vai externar a forma com a qual se afiniza mais. Esse que é o detalhe. As suas energias. Seja um órgão, ou a qual se utiliza mais, se afiniza mais, qual ele direciona mais os seus pensamentos. E aí ele vai externar aquilo. Por exemplo, vocês acham que o sexo desregrado não é um vício? Como uma cocaína? É igual. Não tem diferença nenhuma. Vocês acham que comer não é um vício como a cocaína? Como diz o André Luiz, glutonaria crassa. Olha que termo bonito para dizer que é guloso, né? Não sei se respondi a tua pergunta. Me diz uma coisa, no caso do diabetes, né? Eu tenho diabetes. Se eu a minha luta diária tem que ser doce. Sim. A diferença aqui, disseram que existe, é que o organismo tem necessidade do açúcar, né? Enquanto
atrás, eu parei de fumar, sim, simplesmente não vou fumar mais, não fumei mais e acabou. Agora, essa luta com o diabetes é diária. Isso teria algum fundamento espiritual? Seria a consequência de coisa assim? Muito boa tua pergunta. Muitos espíritas questionam-se quando começam a estudar as obras, né? Começam a se observar. Isso já é uma boa. Inclusive, o André Luiz fala em insulinoterapia. Eu não sei se essa insulinoterapia é a mesma insulina que o diabetes toma. Isso eu não consegui essa questão. Quer fazer uma adendo na pergunta, a senhora? Não, eu queria só... Tá, mas assim, ó, a questão toda é o seguinte: muitos espíritos, quando nós começamos a estudar, nós começamos como a recomendação diz, reforma íntima, né? Aí eu brinco com o pessoal lá na casa, o RI, né? Reforma íntima, para não estar dizendo tanto, se torna até chato falando em reforma íntima. Quando você começa a olhar para si, você começa a perceber, mas por que eu tenho isso, aquilo, né? O que se sabe é que muitas doenças são para a nossa própria proteção, não são tanto assim uma questão de karma, sabe? Muitas vezes você desenvolve no teu roteiro diabetes porque provavelmente você precisa de um alerta que você estava se perdendo alimentarmente como outrora. E aí às vezes vem como um alerta para te começar a te ligar, opa, ligou o sinalzinho vermelho, te liga que está indo no caminho errado. Então muitas vezes a própria neoplasia não é aquela questão kármica, punitiva, como a gente imagina. São questões de alertas, né? O próprio Manuel Filomeno Miranda nos relata em várias obras que são alertas que são dados porque você está indo para o caminho errado, você precisa mudar a sua direção em termos alimentares. Por quê? Porque a grande questão é que nós, principalmente gaúchos, nós vivemos para comer, não comemos para viver. É muito claro isso, não é? Então, não sei da tua ficha carga, por isso que sempre é difícil responder uma pergunta tão difícil quanto essa, mas se sabe que muitas vezes serve como um alerta, né? Não só como uma questão que nós imaginamos punição, que eu fiz uma besteira no passado, tal, né? Às vezes é para a tua própria produção, para não desenvolver, de repente já tem merecimento, para não desenvolver um câncer no intestino. Então, não estou dizendo que seja, vocês entenderam? Eu estou dizendo que nós temos que pensar a hipótese disso e que nós devemos nos preocupar sim com a disciplina. E é isso que os espíritos dão mais uma chancezinha para nós sempre, né? Olha a misericórdia contigo. Viu? Tu está indo para o caminho errado. Eu dou uma diabetesinha para tu ter cuidado. Então, aquilo que a gente acha, né? Pô, a diabetes, horror e tal, é para, eu dou uma diabetes, dá uma cuidadinha, como eu mando fazer com o Chico, né? Ele era bem rígido com o Chico. Por quê? Porque nós precisamos ser disciplinados. Nós somos extremamente disciplinados. Grave isso. Eu gostaria de complementar. Com certeza, Paulo. Sobre a questão de responsabilidade do espírito, eu vejo assim como o diabetes é uma doença que é dois, tipo, cérebro também, né? É uma doença que ensina justamente a disciplina, porque ela vem do novo funcionamento de um órgão que trabalha automaticamente, segundo a segundo, minuto a minuto, ele mede a quantidade de glicose, grosseiramente seria açúcar, que é o combustível do nosso corpo, ele mede quanto está, e ele libera no sangue a insulina fabricada pelo próprio corpo, para que aquele combustível entre para as células dos nossos músculos e outras células também, para que o nosso organismo funcione, a gente tenha força, enfim, tudo funciona no nosso corpo. Mas no momento que é tirado de nós um órgão que tem essa função automática de regular o abastecimento da energia do nosso corpo, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que assumir o controle de
de um mecanismo extremamente caprichoso, exige uma atenção, um cuidado todo especial. Tinha um professor de medicina que dizia: o que acontece com diabetes é como aconteceria com um paciente, com uma pessoa que está num avião em que o piloto morreu, e você, como médico, não tem como ir até o avião e pilotar, está lá em cima. O pessoal da torre, o comandante também não tem. Ou ele cai, ou ele pega o próximo piloto e vai. E é isso que tem que fazer o diabético com a sua doença. Tem que assumir o controle, dieta, né, quantidade física, o uso da insulina, da medicação, o controle dos TSX, do PGT, toda aquela coisa lá. Que basicamente se resume em disciplina, dever, função daquilo ali. É uma vida dedicada para o não deixe passar você em vão esse aprendizado nessa existência terrena e saia daqui bem disciplinado. Como diz, né, muito bem, Paulo. Como diz o Raul Teixeira, é o bem sofrendo. Né? Já que comecei a falar, você mais uma coisa. Nós temos que se desculpar, o diabetes 2, principalmente, ele é uma consequência até cultural. Nosso pâncreas ele foi feito, né, há alguns milhares de anos num contexto do planeta Terra em que a gente não tinha açúcar refinado, a gente não ia no mercadinho e comprava limões que fosse doce, alimentos ricos em carboidratos. A gente tinha que sair caminhando do mato, tacando raiz, limpando batata, comendo folha, bicho morto, cachaça. Então, ele não é para trabalhar tanto quanto a gente obriga ele a trabalhar. No período, né, na faixa etária, do pessoal 40 para cima, né, nós somos filhos e netos de pessoas que viveram em épocas de mais escassez de alimentos. Não era tão fácil, as coisas tinham que ser plantadas, colhidas. Então, sinal ainda naquela época, né, a gente ser obeso, ainda era sinal de saúde. E aí vinha, entupia a criança já começava pelo melzinho na chupeta, né? Aquele gosto. Eu lembro, eu era adolescente, eu não sabia o certo e errado em relação à alimentação, né? E mãe comprava no lado do goiabada de 2 quilos, eu comia aquilo em 2 dias. Cuidado do meu pâncreas, não sei como é que eu sou diabético. Então, e nós também herdamos um pouco dessa questão cultural, do erro alimentar, mas nem deu para corrigir. Sem culpa, hein, né, Paulo? Sem culpa. Mais alguma questão, pessoal? Nós vamos dar uma folga agora para o Felipe, porque ele vai ter que fazer a palestra da noite, né, Felipe? Mas com certeza foi muito proveitosa, né, a explanação. E a gente te convida para estar aqui mais vezes, né, dentro das 2 possibilidades, assim como também, né, as irmãs, né, que acompanharam o Felipe. E também, mais uma vez, nós agradecemos a presença de todos. Quem quiser permanecer aqui, agora nós vamos passar então para o momento do lanche com disciplina. Com disciplina, né? Depois dessa aula toda, né? E também nós vamos permanecer aqui, né, até a palestra da noite. Quem quiser ficar, né, seja bem-vindo, pode permanecer aqui conosco. Tá? E de noite o Felipe vai falar mais ou menos no mesmo tema, né? Mas uma outra a dinâmica do perdão. Então, agora o César faz a prece final, César. Tá bom, obrigada. Como tivemos uma tarde de grande valia, proveitosa para as reflexões da vida, suas consequências, nós agradecemos por esse momento a Deus, principalmente por nos proporcionar estarmos juntos e refletindo sobre todas essas dificuldades que surgem nessa trajetória, nessa jornada. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta
ao receber as ordens do seu comando, espalham-se pela superfície da terra e, como estrela cadente, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Que possamos abrir os olhos, que possamos compreender o verdadeiro sentido da nossa vida, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pelas bênçãos que nos proporciona, que possamos levar para os nossos lares também essa paz, essa harmonia, que possamos estar sempre vencendo as dificuldades, os obstáculos, com fé, com a perseverança, com a firmeza no sentido do bem, e que essa paz permaneça junto aos nossos corações. Que assim seja. Com refrigerante e doces, nós ficaremos muito gratos, né? É uma festa muito bonita, é uma festa que, para nós, assim, preenche os nossos corações. É meu 3º ano aqui junto com eles e posso garantir a vocês que é um trabalho gratificante, que enche a gente de amor, do verdadeiro amor realmente. Então fica esse convite, quem quiser também pode vir aqui, participar conosco. Será dia 19, numa sexta-feira, às 6 horas da tarde. Então quem quiser, nós vamos servir cachorro quente, sorvete, né? Então fica esse convite. Dia 6 agora nós vamos realizar um brechó também aqui na casa, que é no sábado. Então aqueles que puderem contribuir com roupas, calçados, utensílios domésticos, né? Estamos no final do ano, às vezes a gente tem o privilégio de repente estar podendo trocar o que já não nos serve mais, né? E que para outras pessoas tem um valor assim muito grande. E é muito bonito de ver que eles podem comprar com dignidade, a um preço simbólico, claro, mas mantendo a sua dignidade, ele podendo comprar com o dinheiro do seu próprio suor e trabalho. Eu peço nesse momento que todos serenem seus corações, que possam ir nesse momento conversando intimamente com Deus, consigo mesmo, né? Para que a partir de agora a gente já possa receber todo o auxílio da espiritualidade amiga que aqui já se encontra e sabe de todas as nossas necessidades, de todas as nossas dificuldades. Então eu vou ler uma breve mensagem. Você pode sorrir sempre que quiser. O que o impede? Sorria sempre que possível, porque ficar andando de cara fechada para lá e para cá, fisionomia séria ou carrancuda, nem sempre denota seriedade ou concentração. Representa, sim, na maioria das vezes, a exteriorização de nossas contrariedades. Reflita sobre os grandes santos e místicos, que apesar de sérios e responsáveis no agir e pensar, eram francos, serenos e alegres em suas expressões. Aproveite o momento em que não há ninguém olhando e sorria. Depois de treinar bastante, saia por aí sorrindo e note a diferença. Essa mensagem, sim, veio um pouquinho, uma parte dela para mim, né? Porque eu estou sempre rindo, né? Sempre falo rindo, sempre falo gesticulando, né? E algumas vezes eu posso também, de repente, passar exatamente essa impressão de que não sou uma pessoa séria, que tem um comprometimento. Mas é algo muito ao contrário. Então eu convido a todos, vamos sorrir realmente, né? A gente tem muitos motivos para sorrir. Muito mais do que a gente imagina. E muito mais motivos para sorrir do que para chorar, do que se entristecer, do que amarrar realmente a nossa fisionomia, né? A gente pode aí, como é bom a gente sorrir, a gente exercita os músculos da face, né? Queima umas calorias também, dizem as más línguas por aí, né? Não sei se alguém está precisando perder uns quilinhos, eu tô, né? Então que a gente possa realmente sorrir. E se a gente lembrar da fisionomia de Jesus, embora sério, embora cheio de expressão de amor no seu olhar, sempre os seus olhos sorriam, tinha aquele brilho, né? Então que a gente possa levar essa imagem, que a gente possa sorrir realmente, amanhecer, no decorrer do nosso dia, enfrentando as dificuldades,
mas sempre se lembrar de sorrir. Se a gente não tem o hábito ainda, vamos olhar para o espelho, fazer umas caretas, né? Aí a gente vai se relaxando, vai se soltando, e a gente vai vendo que a vida só nos traz alegrias. Muito obrigada a todos, que possamos manter esse momento de serenidade para aguardar a nossa palestra. Boa noite a todos e uma boa semana. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, em nome da casa, a presença dos familiares do nosso palestrante, Felipe Mestre, que esteve aqui durante toda a tarde conosco, aqueles que tiveram a oportunidade de estar aqui também. Muito obrigada, foi uma tarde muito proveitosa, que realmente a gente adquiriu aqui grande entendimento sobre o que é ter independente químico em nosso lar, e o que a gente pode fazer e o que a doutrina nos traz nesses momentos. Mais uma vez, muito obrigada a todos vocês. Hoje eu fui atrás e cheguei em casa e não botei a cabeça embaixo do chuveiro. Tanto calor. Sim, mas hoje estava a 33 graus. Não sei. Eu vou lá. Tava bom hoje. Tava bom mesmo. Uma boa noite a todos, muita paz nos envolva. Como anunciado, nós então hoje tivemos a segunda jornada espírita sobre dependência química e espiritualidade, com algumas falas durante a tarde, e o Felipe fez a sua exposição da tarde e também fica para a palestra da noite para nos falar sobre a dinâmica do perdão. Então, o Felipe, ele é de Três Passos, trabalhador da Casa Espírita Francisco de Assis, naquela cidade. Na sua profissão, ele é cirurgião dentista e ele vai, então, hoje trazer a sua contribuição sobre o tema do perdão. Veio acompanhada da sua mãe, a Isabel, que é também presidente da instituição de Três Passos, da sua esposa Deise e da Marise, que é trabalhadora lá. Então, nós agradecemos a presença de todos, que nós possamos aqui nos sentir em paz e vamos tirar bastante proveito do aprendizado desse momento. Então, seja bem-vindo, Felipe, e agora a palavra é tua. Obrigado. Boa noite, espíritos. Boa noite. Que fracos, vocês acham que vocês não são espíritos? Boa noite, espíritos. Boa noite. Muito bem. Então, hoje à noite, nós vamos conversar sobre um tema bem tranquilo. Acredito que ninguém tenha dificuldade com o perdão, mas então eu venho aqui para falar sobre mim mesmo pela minha dificuldade. Eu sei que vocês têm facilidade em perdoar. Tranquilo. Pois bem, nós tivemos grandes homens na história, grandes pessoas na história da humanidade, e uma delas foi o Dr. Viktor Frankl, um austríaco, nasceu em Viena. Ele, em 1932, junto de sua família, que era toda ela de judeus, foi aprisionado nos campos de concentração pelo nazismo.
Nós sabemos que o nazismo foi uma das grandes aberrações e o holocausto, né, na nossa história humana, e até o João fez uma abordagem sobre as consequências do nazismo para a humanidade, e vejo que mesmo num horror desses veio ainda algumas coisas aproveitáveis, né? Então vejam como Deus é misericordioso conosco, e nós podemos ver que o Dr. Victor, sobrevivendo naquele campo de concentração, teve uma das maiores provações que o ser humano